de lançar o San Michel, o mais belo projeto imobiliário da Paraíba, a Água Azul do grupo com Servingé apresenta o Levar Saint-Germain, o novo endereço da sociedade paraibana. Apartamento para toda a família, com 4 suítes, sala para 3 ambientes e um clube de lazer. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá, para recomendar... Então, eu vim parar aqui em Londres porque tudo aconteceu na minha vida. Meu pai fazer um comercial no Brasil e esse comercial, ele citar o meu nome, menos Luísa, que está no Canadá, que era um comercial de um prédio e tava toda a minha família, menos eu, porque eu estava no Canadá. E aconteceu isso, virou meme da internet. E a LSBF viu e me chamou para vir aqui para Londres para estudar aqui também. Quando eu soube do sucesso, eu fiquei super assustada. Inicialmente eu não tinha muita noção da proporção que tinha, porque como eu tava lá, as coisas tudo aconteciam só na internet. Então eu vivia minha vida normal e quando chegava em casa eu via. Esse acontecimento fez eu voltar 15 dias antes do período determinado, tanto pelo medo dos meus pais, pela proporção que estava tomando, tanto como pelo sucesso que estava acontecendo, né? Não recebi nenhum convite assim para participar de programa, novela, que surgiu foram de reality shows, essas coisas. Mas eu nunca fui atriz e não tenho pretensão alguma de ser. Então não houve a interesse da minha parte. Nenhuma entrevista, nenhuma aparição eu demonstrei que eu queria ou virar cantora ou virar atriz. Então realmente não surgiu. O que surgiu foi para reality show, essas coisas que não tem interesse. Porque quando as propostas foram surgindo, eu decidi que eu não queria fazer coisas que não tivesse a ver com o surgimento do Luísa do Canadá. O que tinha a ver com Luísa do Canadá era segmentos em educação, porque era intercâmbio, em países, em línguas, e coisas que tivessem a ver comigo. Eu não queria fazer nada que fosse fora do contexto, porque eu acho que cairia na perdição, entendeu? Assim, cairia na falta de senso, na verdade. Os planos futuros são estudar. Quem sabe agora eu quero começar a fazer francês para ir morar na França. Mas são planos assim que ainda precisam ser aos poucos concretizados. Não é um plano de uma noite pro dia, entendeu? E não é uma coisa que eu quero assim, que eu sei que vai ser pro resto da minha vida, que eu vou viver viajando e estudando línguas, entendeu? Mas uma das coisas mais engraçadas que eu achei que aconteceram foi que eu nunca vejo nada do que eu faço, assim, não vejo propaganda que eu faço, não vejo foto que eu faço, não quero ver reportagem minha, eu procuro nunca ver. Mas teve um dia que eu botei no Google Luísa do Canadá e eu entrei num blog e era uma carta de um fã antes de saber quem era Luísa, dizendo que estava apaixonado por Luísa do Canadá. Mas ele começava a descrever quem ele achava que era a Luísa do Canadá. E eu achei muito engraçado uma pessoa supor minha personalidade inteira, supor as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, porque eu tava no Canadá, o que é que eu tava fazendo. Foi uma das situações mais engraçadas que eu achei. A decisão de ir pro Canadá foi primeiro porque meu irmão já tinha ido pra lá e tinha tido uma experiência boa. E ele escolheu ir pra lá porque o Canadá é um facilitador para imigrantes. Por exemplo, eles têm fama de receber muito intercambista bem. O visto é muito fácil, não que seja fácil, mas o dos Estados Unidos, todo mundo sabe que é muito difícil de tirar, tem que fazer prova, entrevista, mostrar nível de inglês, tudo. E o do Canadá já é mais fácil, eles facilitam. E o Canadá é um país maravilhoso que eu nunca tinha conhecido, que eu já tinha ido para os Estados Unidos. Foi por isso que a gente escolheu ir para o Canadá. Assim, a gente guarda muitas coisas, né? Mas uma das coisas que eu mais vou guardar foi uma vez
eu fui para Brasília e o governador geral, o representante da rainha aqui, porque o Canadá, ele era uma colônia da Inglaterra e hoje não é mais, mas ainda tem um representante. Ele veio a Brasília e me convidou para um jantar particular com minha família, para agradecer a boa imagem que nós fizemos no Canadá aqui no Brasil. Então não tem gratificação melhor do que uma autoridade desse tamanho pedir um jantar para agradecer para mim a propaganda que eu fiz do Canadá sem eu ter planejado nada. Foi muito gratificante isso, foi uma coisa que eu vou levar para minha vida toda. Todo mundo que me para aqui, os brasileiros, perguntam qual é a diferença entre a Inglaterra e o Canadá. E eu costumo dizer que para mim não tem como ter uma comparação, porque Londres é um lugar completamente diferente do Canadá, não tem como ter comparação ao outro. Ambos são maravilhosos. O Canadá para mim foi histórico, eu amei, mas Londres, a gente vive história. Todo canto que você olha é encher os olhos de beleza. A escola que eu tô aqui é maravilhosa. Tudo tá fazendo com que Londres se torne tão bom quanto o Canadá. E também, né, não vale a pena dizer que essa época de Londres foi a melhor, porque durante as Olimpíadas a cidade tá cheia de eventos, cheia de gente, tá uma energia muito positiva e boa.